Hello, strangers. Boa noite. Oi, gente. Bom, pode chegar. Hoje tem que chegar bem pertinho, porque hoje a gente tá em clima de closer. Gente, pra quem curte esse filme, mas tem aí algumas dúvidas, quem fica curioso com algumas coisas, hoje é o dia. Hoje é o dia. E eu vou receber aqui a psicóloga Andréia Pacheco, conversar com a gente, tentar explicar um pouquinho desse filme. Oi, tudo bem, Andréia? Tudo bem, e você? Como está? Deixa eu dar um pausezinho aqui, porque senão acho que a gente não consegue. Vamos lá, era só para entrar no clima. Tudo bem, bem-vinda mais uma vez à nossa Obrigada, obrigada. live. Então E vamos começar, aí? porque a gente agora tem 1 hora de live. Instagram corta a nossa live e essa é tão especial, tinha tanta gente ansiosa que a gente não pode deixar o pessoal na mão aí no finalzinho, senão o pessoal vai surtar. Sim, que filme, não? Que filme é esse? Que filme incrível e um filme esquisito, estranho na primeira vez que a gente assiste, a gente fica muito perdido. Eu, pelo menos, fiquei. Mas ele é muito, pega muito nos detalhes. Então, a gente tem que ficar muito atento nos detalhes, porque as cenas podem não parecer, mas elas são todas muito interligadas. Então, foi como eu falei para você pelo WhatsApp, foi como montar um quebra-cabeça fazendo a análise desse filme, porque realmente você tem que estar pescando todos os detalhezinhos ali, que acaba fazendo toda a diferença. Tá, Andréia, só começar assim, eu acho que hoje vai ter bastante gente na live, que a gente realmente viu que tinha bastante gente empolgada. Pessoal, essa live não dá muito para a gente abrir espaço para as perguntas de vocês, porque senão a gente quebra muito o raciocínio da Andréia, né? E que, né, tem que ser um raciocínio ali, né, contínuo, ela já tem uma coisa já na cabeça e uma continuidade. Então, assim, na medida do possível, quando estiver dentro do assunto e houver uma pausa, que eu encontrar uma pergunta, ou você, André, alguma coisa que queira comentar, a gente comenta, mas essa não é assim a prioridade nessa live, senão a gente não consegue chegar na conclusão. No Uhum. finalzinho, se você conseguir encerrar e a gente ainda tiver espaço, a gente pega essas perguntas, enquanto você vai falando, eu vou lendo, o que eu guardar eu te pergunto no final, tá Tá, bom? combinado. Combinado. Qualquer coisa também podem me mandar depois, se eu souber responder aí as dúvidas de vocês, podem me mandar. Perfeito. Bom, então vamos lá, porque a gente tem que ficar atento aí no tempo, né? Então, assim, o filme ele começa com com troca de olhares entre o Dan e a Alice. E tem a música, né, que você estava passando aí, uma música de fundo, que fala sobre o olhar também, né? Que eu não posso tirar meus olhos de você, algo nesse sentido. E a gente vê que o filme como um todo, ele é muito demarcado pelo olhar. Os personagens, eles estão sempre observando o outro. As profissões deles estão muito relacionadas ao que é visível, né? Uma é stripper, outra é fotógrafa, um é escritor, o outro é dermatologista. Então, é tudo aquilo muito visível. E o aquário, que tanto passa no filme, eu acredito que não é à toa, tem desde o início no hospital, se vocês perceberem, tem uma senhorinha deitada no aquário que ele até brinca, falando: Ah, essa senhorinha tá esperando aí desde muito nova. Tem o aquário no nome do livro, né? Tem o aquário no encontro lá do Larry e da Ana. E tem o aquário no consultório do Larry, no final também. Então, eu acho que o aquário deve estar passando alguma mensagem aí. E uma delas, eu acho que pode estar relacionado com isso, porque o aquário é um lugar onde você pode ver algo que está visível e você não precisa necessariamente mergulhar, ter contato para você ter acesso com aquilo que está ali, né? Então, me parece que tem um pouco a ver com esse contexto aí. Perfeito. Né? Verdade. E eu acho que a gente pode estar entendendo um pouco sobre cada personagem através da profissão de cada um. Para mim, pelo que eu analisei ali, a profissão diz muito sobre cada personagem. Né? Então, se a gente começar aí pela Alice, por exemplo, que depois a gente descobre que é Jenny, o nome, né? Eu vou falar da profissão e vocês vão vendo que tem tudo a ver com ela ali no filme.
que é trabalho como stripper, um trabalho onde só pode olhar, não dá acesso. Normalmente as pessoas que vão até lá, elas estão preocupadas com... Preocupadas não, elas estão interessadas no corpo e não no emocional, ou seja, não nela como um todo, né? E todas ali tendem a mentir como uma forma de preservar a identidade. Então, se a gente observar a Alice no filme, ela era exatamente assim, era misteriosa, ela não dava muito acesso para a vida dela, né? Ela contava ali poucas coisas, enquanto ela fazia várias perguntas para os outros, queria saber detalhes. Como que é a sua cara de invocado? Não sei, que ela pergunta para o Dan, como que é essa cara? Como que foi isso? Como que foi aquilo? Mas quando vira para ela já não dá tanto acesso. E se a gente vê aquela cena que ela tá com a Ana tirando foto, ela faz diversas perguntas pessoais para Ana, a Ana responde todas. Quando a Ana começa a fazer pergunta para ela, ela fala, não te interessa. Depois tem aquela cena da foto, que a Ana estão falando sobre a traição, a Alice começa a chorar, e a Ana tenta amenizar a situação, né, chamando para conversar. Voltei. Gente, onde que eu travei? Você estava falando da Alice, né? Dela ser misteriosa. Dela ser misteriosa. Da cena com a Ana, não é? Que a Ana vai tirar foto dela e ela não dá tanto acesso, porque tá irritada. Uhum. E também tem a cena quando elas estão discutindo sobre a traição, né? Que a Alice descobre que foi traída ali, que ela fala que escutou a conversa. Ela começa a chorar e a Ana tenta amenizar a situação, tenta chamar para tomar alguma coisa, né? Conversar. E a Alice coloca a Ana no lugar dela. Apenas tire foto. Tipo, não tem acesso a mim. Apenas me observe. Né? Não permita esse acesso. E também ela tem essa tendência a controlar, tanto no trabalho, né, que ela controla o tempo, quando acaba e tudo mais, na relação também. É ela que determina quando o relacionamento acabou. Né? Tanto com o ex, quanto com o dela, quis fazer exatamente dessa maneira também. Ela sabe muito bem também o que ela quer representar e para quem ela quer representar. Então, para o Dan, é como se ela estivesse atuando como stripper misteriosa. Ela mente, ela não dá acesso à vida dela. E para o Larry, ela é sincera. Né? Ela fala o que ela tá achando lá da exposição. Ela fala o nome real dela. O que dá a entender é como se fosse aquela pessoa que é perfeitinha, sabe? Que quer ser perfeitinha na frente de quem ela gosta, da família. Mas quando tá com os amigos, ela se solta, ela pode ser quem ela é. Talvez como uma forma de não suportar ser odiada, que é o que ela fala no final, né? Que ela não suporta isso. E para não lidar com essas emoções. Então, ela meio que se encaixa ali naquela relação. Ela não suporta ser vista, mal vista. Né? O que dá a entender ali pela pessoa que ela tem interesse, para uma pessoa que ela quer criar algum vínculo. Ao contrário do Larry, que é um Zé Ninguém para ela. Então, ela fica mais tranquila em ser solta, em ser ela, em falar o que ela pensa, em falar o que ela acha. Então, ela deixa para ele, inclusive, né? Ele pergunta, ela deixa claro que não tem interesse nenhum nele. Sim. Então, a gente vê que com o Dan, ela atua aí como stripper, e com o Larry, ela faz o contrário. E ela permite até ultrapassar limites, né? Porque no trabalho dela não pode, não ter acesso, não ter toque. E ela permite com o Larry, eles acabam ficando ali. Então, a gente vê que acaba sendo o contrário ali. No trabalho, ela acaba sendo verdadeira e fora, atuando. A Ana é fotógrafa. E como a gente sabe, toda arte diz muito sobre o artista. Então, se a gente observar a arte dela, a gente já começa a entender muita coisa. Né? Primeiro, as pessoas que ela tiram foto, elas têm uma cara meio triste, né? As fotos são preto e brancas, então dá a entender um ar de tristeza, depressão, talvez. A música que passa na exposição, eu não sei se vocês repararam, mas é uma música brasileira que passa na exposição da Ana. E eu fiquei curiosa e eu fui pesquisar. E o nome da música é Samba da Bênção, de Vinícius de Moraes. E a letra da música eu acho que diz aí sobre a Ana também. Né? Que eu até anotei algumas coisas assim que fala: é melhor ser alegre que ser triste, mas para fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. E então samba aí a gente pode interpretar como arte de um modo geral.
né? Então, uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza, qualquer coisa de triste, qualquer coisa que chora. Então, me parece que sobre a Ana a gente consegue entender ela dessa forma aí. Não é nem direta, para mim é praticamente direta ali, né? Através da arte mesmo. Acho que o pessoal já está até comentando justamente isso. Isso aí eu acho que realmente fica bem claro ali no filme. Sim. E o que o Larry comenta sobre ela, né? Ele fala que depressivos querem ser infelizes para legitimar a depressão. Então, o Larry ele já tinha sacado como que a Ana funcionava. Uhum. E, na verdade, uma pessoa que tem sintomas depressivos, ela se vê como merecedora de coisas ruins. Porque a autoestima dela tá tão baixa, ela não se sente merecedora da felicidade ou algo nesse sentido. Né? E tem a primeira cena dela com o Larry, a gente já começa a entender também sobre ela nessa questão, porque o Larry, ele falou palavras totalmente grosseiras com ela ali no aquário, e ela continuou plena ali do lado dele. Imagina um estranho, né? Imagina um estranho chegar do seu lado e falar: nossa, eu pensei que você fosse uma mocreia, né? Mas me enganei. Ela, obrigada, né? Como se fosse natural ouvir isso de um desconhecido. Então a gente vê essa situação dela também de talvez ela sabotar a sua felicidade, né? Ter um processo aí de autossabotagem. E todo processo de autossabotagem tem uma culpa embutida por trás. E ela traz muito essa sensação de culpa no filme. Ela troca a assinatura com o Larry ela fala, pelo sexo, né? E ela fala que tá fazendo isso por culpa, né? Por pena e por culpa. Tem uma outra cena na exposição que o Larry começa a falar um monte de coisa para ela, porque vê ela conversando com o Dan, e aí o Larry começa a falar um monte de coisa, irrita ela a tal ponto. Aí ela fala, parece um gato todo lambuzado, para de se lamber, coisa assim. Ou seja, ele irritou ela se estressou, e ela que acabou pedindo desculpas. Né? Bem característica do Larry mesmo, esse tipo de atitude. Então, ai, que coisa horrível, me desculpa o que eu te falei, não sei o quê. Também tem a cena do que tá tudo bem o Larry trair ela. O motivo dela terminar com o Larry é por ela ter traído ele. Né? Você vai terminar por isso? Não. Não. Por eu ter te traído. Isso não. Né? Tudo bem que ela estava com o Dan já há algum tempo, mas independente. Houve uma traição por parte dele também, mas para ela estava tudo certo, não tinha problema algum. A foto da Alice na exposição me parece que também é uma sensação de culpa para ela se redimir. Porque até então, na exposição, ela e o Dan só estavam se observando de longe, né? Pelo que eles comentam ali, quando o Dan vai atrás dela. Eles ainda não estavam se envolvendo, eles começaram a se envolver a partir dali, né? Pelo que eu entender. Uhum. Então, me parece que talvez foi uma forma dela se redimir, por se sentir culpado, algo nesse sentido. Né? Então, a gente vê que ela tá sempre alimentando a culpa, que é uma característica. Voltou, vamos lá. Então, essa coisa de alimentar a culpa, né? Essa coisa de sempre estar se colocando em situações onde ela pode se sentir culpada ou ser apontada como culpada. Então, se vocês repararem numa cena que ela está discutindo com o Larry sobre a traição e tudo mais, ela comenta: nossa, eu sou tão repulsiva. E aí o Larry fala: não, você é inteligente, você é incrível. Ela olha assim estranho para ele, com uma cara de espanto, porque ela estava esperando ser confirmada ali naquele momento. Realmente, você é muito ruim, você é repulsiva, você é isso, você é aquilo. E não foi o que ele fez. Né? Esse movimento pode trazer grandes mudanças para uma pessoa que se coloca numa situação como essa. Porque ela passa a perceber que ela pode ser amada, apesar dela ter feito ter entrado naquela situação. Mas é claro que é muito difícil a gente ver isso, pelo menos nesse contexto, alguém olhar e falar: não, você é inteligente, você é incrível, quando uma pessoa, né, te trai. Então, normalmente vai conseguir aí através da terapia mesmo. Mas é interessante a gente ver esse olhar dela nesse momento. Né? Também tem essa coisa dela não saber o que ela quer, ao contrário da Alice, que sabe exatamente o que quer representar, ela é muito indecisa. Então, ela responde sim, não, sim. Né? Ela fica sem saber o que ela quer representar, sem saber o que ela quer mostrar. E talvez por isso ela fica que nem um ping-pong na mão do Dan, na mão do Larry, e acaba ficando com aquele que aparentemente tem uma força maior. Né? Então, me parece que tem um pouco a ver com isso. Sim, na verdade, eu acho que ela acaba voltando pro Léo porque o outro, né, não quis mais. Então, daí ela volta. Então, realmente, ela
nesse ping-pong aí. Exatamente. Oi? Sim, e se vocês ver mais à frente, né, vocês vão ver que o Larry ele fez uma jogada mesmo para isso dar certo. Então, ele jogou, ele brincou ali para que isso pudesse acontecer e ela acabar caindo na mão dele. Mas tem essa coisa dela não saber o que ela quer, né? Dela não saber o que ela quer, nem o que quer representar. E sobre o peixe terapêutico, eu achei também isso interessante. Ela fala que peixe é terapêutico. E depois tem ela no aquário. Ou seja, será que ela precisava de terapia? Será que ela precisava, né, de alguma forma aliviar alguma coisa emocional aí? Então, pode estar falando assim dessas características aí dela. Vocês estão acompanhando, gente? Eu estou falando muito rápido. Então sim, estão acompanhando. Estou fazendo umas perguntinhas aqui. Tem uma, não sei se vem ao caso agora, que o pessoal está perguntando em relação ao cigarro, porque realmente tem muita cena sobre cigarro, né? Uhum. Cigarro não, eu parei de fumar. E você acha que essas cenas, essa relação com o cigarro tem alguma coisa a ver? Olha, eu pensei sobre isso. Eu fiquei pensando nessa questão porque a mãe dele morreu, né, por fumar. Também tem o chefe dele que morreu de tanto beber. Quando a gente fala de cigarro, de bebida, né, pessoas viciadas nesse sentido, a gente está falando de dependência, de alguém que é dependente. E provavelmente não é só da bebida, não é só do cigarro. Tem uma característica de dependência, de que sozinho ele não dá conta de resolver os conflitos emocionais, precisa sempre de uma muletinha ali, né? Então muitas pessoas acabam utilizando o cigarro, acabam utilizando as drogas, né? E se a gente for ver os relacionamentos dessas pessoas, tem muito essa característica de dependência. Mas me ficou curioso essa coisa dela, da Alice oferecer para o Dan, ele não aceitar e depois passar a fumar. Sim. Né? E depois essa situação com o Larry, que ela oferece, ele fica assim, sim, não, e acaba não aceitando, né? Eu não sei se de repente tem a ver aí com uma coisa né, dela tá tomando alguma iniciativa e eles não gostarem disso, não sei o que quis representar com isso, mas provavelmente acho que não foi à toa mesmo. Uhum. Bom, mas aí, continuando por conta do nosso tempo, qualquer coisa você vai me interrompendo. Falar do Larry agora, dermatologista. Então, assim como todas as outras profissões, né, o dermatologista, normalmente as doenças estão expostas. Né? Você não necessariamente precisa perguntar ou tocar. E também tem a questão da profissão médico, que é vista como alguém que tem poder, que tem status, né? Então, na nossa sociedade é visto dessa maneira. O Larry, ele era assim, né? Ele era alguém que se acreditava ter o poder, que era o reizinho, que era o sultão, né? Apelido dado pelo Dan, inclusive. Ele tinha essa característica de não tolerar limites, de querer controlar, e também essa forma dele tratar as mulheres como prostitutas, né? Dando a entender como se fosse algo inferior, né? Nesse caso. Isso a gente vê como se eu sou o reizinho, se eu tenho tudo, se eu sou o todo-poderoso, tudo que é diferente de mim é inferior. A mulher é algo que ele nunca vai poder ter, ser, então ele acaba tratando aí como inferior, né? E que dá a entender dentro desse contexto aí dele mesmo de ser o que tem tudo, que sabe tudo, que controla tudo, né? E o Dan, como escritor, normalmente o escritor está ligado aí, vive na fantasia, ele é redator de obituários, ou seja, ele tem um acesso superficial sobre a vida das pessoas, não é um acesso profundo para escrever sobre elas, né? Ele se sentia pequeno no trabalho e ele reconhecia isso. Ele falava que ele não era capaz, que ele trabalhava na Sibéria do jornalismo e ele não cresce no trabalho, né? E ele parece estar conformado com essa situação. Ele se vê meio que conformado ali. Então, se a gente vê ali na vida dele, do filme, ele também era assim. Ele tinha essa característica de ficar muito preso à fantasia, de preferir que o outro minta para ele do que fale a verdade. Né? Então ele fala para Ana, por que você não mentiu para mim? Né? Então a gente começa a entender por que deu tão certo com a Alice ali por um tempo, né? Porque a Alice tinha essa coisa de mentir, de permitir com que ele fantasiasse. Tem até uma cena onde ele está saindo com a Alice da exposição e ele comenta, a sua era melhor, a sua foto era melhor, você mente bem. Então é como se inconscientemente ele já soubesse daquilo e estava tudo lindo e maravilhoso, né? Essa característica dele também de ser um eterno menino, né? De ser aquele menino. Tem algumas falas como, nossa, quantos anos você tem? 12?
O Larry comenta que ele é um filhinho de mamãe. A outra comenta que a mamãe dele cortava a casca do pão. Então, essa coisa dele também querer tudo e não querer perder nada. Ele quer a Ana, mas ele quer a Alice também. Ele tem essa falta, né, de decisão, de responsabilidade mesmo. Na cena dele com o Larry ali no final, no consultório dele, aquela carinha que ele faz parece assim de um cachorrinho perdido, com a orelhinha baixa. Assim, ele tá... Sim, chora, né? Como se fosse um menino. Sim, exatamente. E a gente vê que tanto a Ana quanto a Alice oferece o olhar, oferece atenção para ele. Né? Essa coisa do olhar fixo que ele comenta, a fotógrafa tem um olhar fixo de vocês. Né? Tanto uma quanto a outra teve essa troca de olhares. A Ana tá tirando foto, mas está trocando olhar ali com ele. Ela não tá olhando para a máquina ou algo assim. E também essa coisa de talvez ele tenha um certo fascínio das pessoas, dele ser notado, dele ser admirado. E ele é assim, tanto pela Ana quanto pela Alice. As duas elogiam, fala do livro, as duas falam sobre o trabalho, né? Como que é o seu trabalho? Me explica essa atenção, esse olhar, essa validação. E aí a gente começa a ver que isso tem muito a ver ali com o olhar da função materna. Né? O olhar da função materna é exatamente isso, de validar, de reconhecer, de como se fosse um espelho. Então é como se ele estivesse em busca desse olhar. Apesar dele ser um fracasso, do livro dele ser um fracasso, né? Mas ele tem esse olhar de valor, né? De alguém. Sim, ele precisa desse olhar para ele se reconhecer como bom, porque ele se sente como um fracassado, como uma pessoa que incapaz, que não cresce. Então é como se ele precisasse disso. Então, a gente pode talvez entender que a mãe dele foi uma mãe super protetora, né? Devido à frase do cortar a casca do pão, dá a entender que é aquela mãe que faz tudo. Né? A gente tenta supor isso para entender o comportamento dele. Então, quando a mãe ou o cuidador tem essa característica, o filho tem a tendência a crescer como se não fosse capaz, né? Porque tinha sempre alguém fazendo tudo para ele. Então, ele não precisava se preocupar. E quando alguém faz tudo por você, dá a entender de que está fazendo porque justamente você não dá conta. Então, ele cresce com essa sensação de inferioridade, de incapacidade, de fracasso. E aí ele acaba dependendo desse olhar do outro. Tanto que ele só cresce... primeiro, ele só cresce no trabalho dele, no final do filme, porque o chefe morreu. Não foi por a capacidade dele, pela capacidade dele, né? E também, ele só conseguiu fazer um livro depois que ele começou a se relacionar com a Alice. Então, é como se o outro fosse uma muleta. Ele tem bem característica de dependência, sabe? Parece que sozinho ele não dá conta, sozinho ele não é capaz. Tanto que tem aquela fala com a Alice que ele está comentando que ele quis ficar com a Ana porque a Ana não precisa dele. Então, ou seja... Opa, balançou aí. Então, ele só quis ficar com a Ana porque a Ana não precisa dele. Ou seja, né, ele precisa de alguém que esteja sempre cuidando dele e que ele não precise fazer esse papel, não tem troca, né? Só é ofertado para ele. Essa coisa também de não tem tu, vai tu mesmo, sabe? Que ele entra na sala do Larry querendo a Ana e sai satisfeito com a Alice. Tipo, tanto faz. Eu quero um apoio, eu quero uma muletinha aqui, né? Eu preciso, eu dependo. Então a gente vê que talvez enquanto a Ana alimenta a culpa dela, o Dan se coloca em situações que possa confirmar o fracasso dele, né? Tá fazendo sentido aí, gente? Sim, sim. Tô lendo. Eu nem tô acompanhando aqui para não me perder. Sim, para deixar que eu acompanhe, se eu tiver oportunidade, eu pego algum aqui. Tá certo. Bom, então, dito isso, eu vou falar agora as semelhanças que existem entre eles, né? Que a gente vai ver, como eu falei, tá tudo muito interligado, então as cenas vão ser aleatórias, mas aí qualquer dúvida vocês vão me perguntando. Então, a gente vê essa frase do olá estranho, né? No começo do filme. E o estranho parece ser algo que todos ali têm um certo fascínio, né? Todos ali gostam disso. A Alice está procurando alguém estranho. O Larry conversa uma conversa envolvente lá no bate-papo com alguém estranho. A Ana tira foto de desconhecidos.
E o Dan se apaixonou aí à primeira vista por duas mulheres estranhas, né? E eu acho que até esse movimento dele depois se apaixonar pela Ana possa também ter a ver com isso, porque se a gente for ver, a Ana é completamente diferente da Alice, é o oposto. Né? Uma mais velha, outra mais jovem, uma gosta de peixe, a outra diz lá no início que não gosta de peixe porque faz xixi no mar, né? Parece ter uma coisa mais chique, a outra é mais simples, né? Então a gente vê que as duas são opostas uma da outra. E talvez esse movimento dele se interessar pela Ana possa ter a ver com o estranho, com o desconhecido, né? Com aquilo que ele não conhece, né? Que é totalmente diferente do que ele vive. E se a gente for ver o estranho, é alguém que não temos acesso algum à vida, apenas aquilo que é visível, né? Como se fosse então uma tela em branco, como se fosse aí uma capa de um livro que você não tem acesso ao conteúdo, você só tem acesso àquilo que você aquilo que está visível. Então, assim, talvez o fascínio esteja exatamente aí dos personagens, porque quando eu não tenho acesso por completo pelo outro, apenas aquilo que é visível, né? E aí eu acabo interpretando da minha maneira, eu acabo me relacionando com quem? Comigo mesmo, com as minhas fantasias, com aquilo que eu fico interpretando. Então, talvez esse fascínio pelo estranho possa estar envolvido com essa situação de ficar preso nas fantasias, ficar preso em si mesmo. Né? Isso é muito parecido, por exemplo, com a fase da paixão. Na paixão, a gente idealiza, a gente está preso nas nossas fantasias. Aí, quando passa a paixão, que a gente entra em contato com a realidade ali, a gente começa com aquelas frases de que, nossa, mas você não era assim. Nossa, mas você mudou, você tá diferente. Né? Quando, na verdade, você estava cego ali no primeiro momento. Que aí Então, eu ponto até com o filme, né? O Close. O estranho, ele se aproxima demais, né? E talvez isso que acabe afastando eles em algum momento, não sei. Quando aproxima demais, já não é mais tão estranho assim. Tem alguma coisa a ver, não? então eu entendi essa perto demais de uma outra maneira. Mas faz sentido também. Faz sentido porque, né, você conhece, você tem acesso ao real e aquilo já não te interessa mais. Então, descarta, né? Sai fora. Mas sim, faz muito sentido, né? Porque é mais gostoso você estar ali preso às suas fantasias, né? É mais fácil de se relacionar, é mais tranquilo. E sobre essa situação de interpretar algo que você não tem acesso, tem dois exemplos que passam no filme, que a Ana foi comentando sobre o livro, que ela fala que a Alice no livro não parecia ser tão bonita, né? Acho que é isso. Que ela nem completa a frase, mas é o que dá a entender. Nossa, você é bonita. No livro você não parecia ser tão, né? Como assim, gente? No livro, como que ela imaginou? Ela teve acesso às fantasias dela ali enquanto ela estava lendo. E também tem a outra cena do Larry, que ele comenta para Ana. Pela foto, o Dan parecia ser mais alto. Aí a Ana fala, mas poxa, era uma foto de rosto. Mas não, pela cabeça, ou seja, ele estava ali preso também nas interpretações dele, né? No o que era desconhecido, se acaba interpretando. E essa coisa de estar preso nas próprias percepções, tem aquela que vocês postaram agora, né, aí na página de vocês, sobre eu estou esperando você me deixar. Aí, na hora, o Dan vira e fala, não, jamais eu vou te deixar. Né? Ele estava preso ali nas percepções dele, provavelmente porque no fundo ele já estava meio que imaginando essa possibilidade por já estar apaixonado pela Ana, não sei, mas foi o que ele interpretou. E isso é tão comum da gente fazer, né? A gente pode acabar até se entregando nessas situações. Tipo, o outro fala uma frase, você já responde sem nem saber o que é de fato que ela está querendo dizer com aquela frase. Que depois ela até comenta, não, eu estou esperando você me deixar ir com você nessa viagem porque eu não quero ficar aqui, né? Então, olha o perigo de você estar preso aí nas suas percepções, né? E também o filme ele acaba sendo muito estranho para nós também. Se vocês perceberem, o filme ele tem essa característica da gente não ter acesso profundo sobre a vida deles, essa coisa também do tempo passar e a gente não percebe que passou e depois a gente fica tentando entender o que está acontecendo. Então, eu acho que talvez a intenção do filme seja exatamente essa, de fazer com que a gente possa mergulhar nas sensações que os personagens têm ali no filme. Essa coisa do estranho e da gente poder
abrir espaço para a gente imaginar e interpretar da nossa maneira. Tanto que quem assiste o filme aí pela primeira vez ou até a segunda vez é um processo de autoconhecimento, porque você vai tentando ligar os pontos. E você vai ligar os pontos através daquilo que você acredita. Então, tem momentos que você fala, nossa, ele traiu. Não, 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 ele não traiu, ele tá firme com ela, agora ele tá firme. Né? Então, são coisas ali que estão dentro de você mesmo. Eu acho que a ideia do filme, dessa coisa distorcida, possa ser essa, né? De ser estranho, para que a gente também possa sentir o que os personagens estão sentindo ali, essa superficialidade, né? Naquele momento que ele chega em casa, quando ele conta pra ela, que né, ela tá ali dormindo no sofá, e aí ela pergunta, né, pra ele onde ele tava, primeiro ele começa mentindo. Sim. E aí logo depois ele decide falar a verdade. Uhum. Naquele momento ali, será que ele sentiu, ele começou mentindo e sentiu aquela necessidade ali? Não Eu acho, conseguiu. eu acho que talvez, né, pelo que aconteceu depois, que foi no mesmo momento que a Ana também decidiu contar, eu acho que talvez eles já tivessem combinado algo, porque os dois contaram ali, tanto que ficava passando uma cena e depois outra, dando a entender que estava acontecendo no mesmo momento, né, no mesmo tempo. Então, talvez acho que eles tinham decidido a ficarem juntos, a terminar o relacionamento, mas que a gente também não tem acesso, né? Mas talvez por esse contexto faz a gente entender que ele ficou com medo no primeiro momento e depois ele acabou falando, né? Tanto que a Ana também, ela ficou ali com certo receio de chegar já falando pro Larry, e depois que ele deu a brecha para ela, que ele falou, olha, eu te traí, ela decidiu contar também. Né? Eles estavam se preparando, talvez, eles estavam ensaiando. A de Larry tem que dar uma apertada, né? Ele aperta ela até ela falar, né? Ele chega a mudar de roupa, põe roupa pra sair. Por que você tá arrumado? Ele já desconfia, né? Ele já chega em casa desconfiando. Então, talvez, sei lá, às vezes ele já estava meio que imaginando que ela pudesse ter traído e jogou já, não, eu te traí para poder ficar por cima, não sei. Mas é algo que a gente vê que ele já desconfia, ele já chega ali olhando, analisando, observando. O Larry, ele é muito esperto, ele capta muitas coisas assim no ar. Pensei Né? nisso. Talvez ele nem tenha traído. Ele falou que traiu. Eu tenho minha dúvida se ele realmente traiu ela. A característica dele é de uma pessoa que trai. Né? Que a gente vai falar aqui do narcisismo. A característica dele é essa. Eu não sei se ele traiu nesse momento, mas é bem provável, porque é uma pessoa que inferioriza as mulheres, né? Que trata de qualquer jeito. Então, para que eu vou valorizar ela? Para que eu vou, né, preservar o relacionamento? Então, para mim, ele tem uma característica de que trai. Não sei se naquele momento foi uma jogada mesmo, se ele não traiu, mas eu acho que a característica dele é essa mesmo. Também é uma coisa que muita gente está querendo saber. Eu vou te cortar aqui um pouquinho, porque realmente todo mundo aqui perguntando isso. E será que faz questão de saber cada detalhe da questão, do relacionamento dos dois, do sexo, de tudo? E ele tem essa necessidade. Né? Gente, vocês aguardam um pouquinho para vou falar daqui a pouco. Vai chegar lá, calma, não Mas sai eu da. vou falar disso, eu vou falar. Né, para poder a gente acompanhar o raciocínio, porque senão vai ficar um pouco confuso, Tá mas bom. tem um sentido isso. Eu... Sim, porque é curioso mesmo, a gente fica, né, por que você quer saber detalhes, né? Mas tem um sentido isso, assim. Mas só mais um pouquinho. Então, assim, se estamos falando aí de pessoas que gostam de se relacionar com as suas fantasias, consigo mesma, a gente está falando aí de características narcisistas, né? Não necessariamente um transtorno, mas sim traços narcisistas. Traços narcisistas qualquer um de nós pode ter em algum momento, né? Em algum momento a pessoa pode mentir, pode querer manipular, e isso não define como narcisista. O que vai definir como transtorno é quando a frequência dos sintomas, a quantidade de sintomas que se enquadram aí no narcisismo, sendo que dois principais são o senso de grandeza e a falta de empatia, né? E a frequência. De todos os personagens ali, me parece que o Larry se encaixa num transtorno narcisista, né? Ele tem esse senso de grandeza, ele tem a falta de empatia, tanto que naquele momento que a Ana decide trocar a assinatura pelo sexo, ela fala: você tá feliz com isso? Eu estou fazendo por culpa e por pena, você tá feliz?
Daí ele falou, não, né? Você tá mal? Alguma coisa assim. Ele fala que tá mal, que não tá feliz. Só que daí ela sai de cena, ele vai lá, paga e sai se gabando lá do restaurante, né? Ou seja, tava nem aí, né? Então me parece que de todos ali, talvez ele possa sim ter um transtorno. Mas uma dessas grandes características do narcisismo é ter o olhar voltado para si. Imagina que o Dan ficou um tempão com a Alice, escreveu um livro sobre ela e no final do filme ele nem sabia quem ela era. Então, ou seja, onde é que estava o olhar dele todo esse tempo, né, para fazer um livro? Estava o olhar para ele mesmo. E aí, se eu olho para mim, não existe conexão, não existe vínculo, não existe troca, né? Tudo do superficial apenas. É como se eu estivesse querendo apenas saciar as minhas próprias necessidades. E aí eu acabo tratando o outro como objeto. Quando eu não quero mais, eu descarto. Tem uma cena muito simbólica sobre isso, de ficar fissurado nas próprias necessidades, que é a do bate-papo entre o Dan e o Larry. Se observar o ambiente do Larry enquanto ele está ali conversando, ele está ali no hospital, no consultório, né? Tem uma sala aqui atrás cheia de pacientes e o telefone não para de tocar. Ou seja, tem um ambiente externo gritando por atenção, por necessidade, ele está olhando para onde? Para as necessidades dele. E o Dan também. Se observar o ambiente que o Dan está no momento que ele está batendo papo, que é na casa dele, tá uma zona a casa dele. Tá uma bagunça nesse momento. Então, assim, ou seja, tem um externo ali gritando e ele tá preso ali nas necessidades dele. Então, a gente vê muito essa coisa de priorizar as necessidades, né? Do olhar sempre preso em si. Sim, Né? totalmente. E essa coisa também da Alice ter esse comportamento dela quer fazer alguma coisa, ela vai lá e faz. Ela não se importa de não estar levando as roupas, de estar mudando de país. Ela simplesmente faz. É como se ela não medisse as consequências. Eu quero, eu faço. A traição também, tudo tem muito a ver com isso. Eu quero, eu faço, né? Eu não vejo as consequências disso. Tanto que tem até uma cena do Dan com a Alice que ele comenta que está apaixonado pela Ana e que ele não tinha escolha, que ele acabou se envolvendo, porque ele não tinha escolha. Aí a Alice comenta: tem sempre um momento onde eu posso me entregar ou resistir, e esse momento chegou para você em algum momento, em alguma hora, passou por você. Então, assim, é como se as minhas necessidades estivessem gritando e eu não tenho escolha, é só isso e acabou. Não tem essa opção de resistir, né? E aí a gente vê sobre a questão dos limites, que essa coisa, se eu tô olhando, se eu tô com o olhar voltado para mim o tempo todo, eu não quero enxergar ou eu tento romper o limite que eu tenho com o outro a qualquer custo, porque é angustiante. Até porque o limite é o que faz com que você perceba que tem alguém ali naquela relação, alguém diferente. Então, se eu tô voltando o olhar para mim, o contato com o limite é muito angustiante. E aí a gente vê a cena da Alice bisbilhotando a mala do Dan, sem a permissão, mexendo no óculos e na roupa dele enquanto eles estão conversando, né? Sem nem ter intimidade para isso. A Ana também tá lá tirando foto, tá lá mexendo na roupa, no cabelo, né? Essa coisa invasiva. E essa coisa também de saber tudo sobre o que o outro fez quando ele não estava presente. Então, eu preciso saber tudo, eu preciso ter acesso a tudo, porque me dá uma sensação muito ruim entrar em contato com esse limite, me dá uma sensação de que eu não tenho controle, né? Que eu tô sem controle, que eu sou impotente de alguma forma. Então, o limite, né? O tudo saber, o tudo mexer, dá essa sensação de fusão da primeira relação que a gente tem com a mãe, né? A mãe e o bebê. Essa coisa da completude, essa coisa que não tem alguém separado. Então, é desesperador perceber esse limite, perceber que nem tudo a gente tem acesso, porque eu entro em contato com a minha impotência. Então, me parece que é isso que vocês perguntaram, né? Eu preciso saber detalhes, tanto que o Larry até comenta. Obrigado pela sinceridade. Agora, suma daqui, sua louca, né? Ele deixa ela doida e depois ainda sai chamando ela de doida, de louca. Mas ele agradece, ele respira fundo, já. Como se ele estivesse bisbilhotando ali a mala dela, como se ele estivesse bisbilhotando de alguma maneira. A Alice também, ela quer saber os detalhes, como que foi depois que ela foi atropelada, né? O que aconteceu? Mas como que é a sua cara? Mas como que é o seu trabalho? Me conta, né? Para essa coisa, para até uma forma de controlar também. E eu acho que uma outra coisa simbólica aí do aquário possa ser isso também.
né? Porque o aquário dá uma sensação de que eu tô tendo acesso ao interior, mas tem um limite que eu não vejo ou eu não quero ver, né? Então me dá a sensação de que eu tô tendo acesso, e se a gente for ver o limite é até para a sobrevivência dos peixes, né? Então o limite ele é muito importante para nós, o limite é o que nos define. Então, é o que nos faz entender o que que é bom, o que que é tolerável, o que que nos frustra e tudo mais. Então, é tudo muito sem limite. Fez sentido para vocês? Vai sair muita gente dessa live procurando análise. Terapia. Procurando. É profundo o filme, parece não ser, mas é. Né? Faz a gente refletir em muitas coisas. Mas é interessante essa coisa, né, de ficar ultrapassando limites. E também, se eu ultrapasso limites, me dá a sensação de que eu tenho domínio, de que eu consigo dominar, né? Então, a gente vê muito essa coisa do roubo, de falar de, o que você achou de roubar a vida dela? O que ela achou de roubar a vida dela para você fazer o livro? Ele perguntar, o que você acha, o que as pessoas acham de você roubar a vida deles para tirar foto? A Ana, a primeira coisa que ela fala para Alice, quando a Alice conta que escutou a conversa, é: eu não sou ladra. Né? E também tem uma parte onde a Ana vai tirar uma foto do Larry e ele fala: não, eu saio com cara de bandido em foto. Então a gente vê essas cenas que o roubo tá ligado ao quê? A você querer dominar algo que não é seu, né? Você querer pegar ali sem pedir licença. Então a gente vê que isso é bem presente. Também a cena do taxista, né? Que o taxista pergunta: ela é sua? E ele fala: ela é minha. Ele nem conhecia essa mulher, né? Como é que era dele? Né? Querendo dominar já. Essa coisa Não. do... Você tá apaixonado por mim? Não, não tô. Não, você tá sim. Você me deseja? Não, eu não te desejo. Não, você me deseja sim. Né? Eu preciso ter essa sensação de estar dominando de alguma maneira. Também essa coisa do quer ter filho, que eles perguntam pra Ana, os dois. E que eu achei bem curioso também, essa coisa do... Mas você quer ter filho? Mas você quer ter filho com ele? Mas você não queria ter filho comigo? Dentro desse contexto, me parece que é uma coisa de marcar território, sabe? Então, a partir do momento que tem um filho, você acaba marcando o território, você acaba dominando por completo ali. É o que me pareceu ali, por conta do contexto mesmo. E também a questão da... Tem o título do livro e tem o aquário no consultório do Larry. Eu fiquei pensando que é tipo uma coisa de pegar algo da Ana também, né? A Ana é minha, o Larry coloca o nome do livro, mas depois quem termina com a Ana é o Larry. Tá lá no consultório dele o aquário que acaba representando aí, talvez, a Ana. Essa questão da disputa também é muito marcante, né? A gente vê, por exemplo, que o trabalho é como se medisse a potência deles lá no filme. Então, a Ana pergunta se o trabalho como garçonete é temporário, né? E faz uma cara meio estranha quando ela fala que não é temporário. A Alice comenta: nossa, mas você me trocou por ela porque ela tem sucesso, né? Então, é como se me disse a potência. E isso é tão comum, né? No dia a dia, a gente vê que uma determinada profissão é como se a pessoa fosse superior, como se a pessoa fosse muito boa, e uma outra profissão, a pessoa é horrível porque ela ganha pouco, porque é uma profissão X, né? E a gente vê muito essa coisa no filme. André, tem uma questão, eu não sei se tem alguma coisa a ver com justamente essa questão do roubar. É. Quando ela tá tirando a foto, né? Ela tá tirando a foto para um livro que ela já sabe que ele escreveu sobre uma mulher, né? E ela pergunta algumas coisas, inclusive, e ele fala, e ele tá bem. Então, assim, a probabilidade dele ainda estar com essa mulher parece que é muito grande. Ele não tá ali com uma cara de quem tá sofrendo. Ele chama ela beija ele, e só depois ela pergunta se ele estava com ela. Ela provavelmente ela já sabia que ele ainda estava com a pessoa, não sei. Sim, sim, já. E aí, quando ele fala que tá, só quando ele é sincero, quando ela entende a verdade, quando a verdade é dita, é que ela se retrai. Mas é uma verdade que, na verdade, ela já estava ali, né? Sim. E me parece que também foi tipo como aquela sensação de culpa, sabe? Não, mas vocês estão morando junto? Ai, que merda, o que que eu fiz aqui, sabe? Olha lá, eu me metendo de novo nessa sensação de me sentir culpada, né? Pode ser essa coisa dela já saber e mesmo sabendo para ter essa sensação de culpa depois, para ela se Sim, confirmar essa sensação que ela carrega dentro de si, né? uhum. Para legitimar.
E a disputa ela é muito presente entre os homens. É como se fosse uma guerra, né, entre eles. As mulheres, elas parecem resolver de outra forma. A Alice coloca a Ana no lugar dela, a Ana tenta amenizar a situação, mas os homens, eles se enfrentam. Eles têm essa coisa de disputa mesmo. Então, veja, né, uma pessoa que é fechada em si, ela está muito mais interessada na disputa, na conquista, do que na pessoa que elas estão disputando em si. Porque se eu tô fechada em mim, eu tô querendo, né, me sobressair a qualquer momento. Então, essa sensação de estar excluindo alguém é uma sensação onde me coloca mais acima, né? É uma sensação onde me faz me sentir melhor. Então, pouco importa a pessoa. Tô olhando para mim. Então, por isso que a disputa parece tão presente ali para os dois, né? Tanto que o Dan que colocou o Larry na relação. E aí o Larry até fala, nossa, mas por que ele não mandou flores? Porque ele não estava pensando nela, né? Ele estava olhando ali para ele. Essa coisa do Larry também falar, olha, eu não pensei no prazer dela. Daí ele fala, eu fudi com ela para foder com você, né? Ele usa essas palavras. De, tipo, eles não estão pensando na mulher, eles estão pensando sempre em se sobressair, na disputa em si, né? Nessa sensação de estar excluindo alguém. E também essa coisa de gostar de ver a mulher sendo cobiçada, né? O Larry, ele tem essa coisa de fica observando ela conversando com o Dan de longe. Depois ele comenta que viu um cara que comprou o livro dela e ficou babando, igual louco, em cima da foto dela. E ele ficou todo orgulhoso. Então, né, porque a mulher é um troféu. Mostra que ele é bom, que ele é top, que ele tá com a melhor mulher. Né? Essa coisa de também ele ir lá na exposição conversar com a Alice. Me parece que foi tipo para tentar investigar. Deixa eu ver aqui, né, se ela é melhor que a Ana. Deixa eu ver aqui também para testar a minha potência, para mostrar que eu sou melhor que o Dan. E ele consegue, ele conquista. Né? Eles se aproximam e aí ele que sai, porque pronto, eu já conquistei, era isso que eu queria um dia aqui. Né? Agora E entendi. a derrubada nela, você é stripper, né? Pra que ele precisava marcar aquilo, né? Ele já sabia que ela é, né? Uhum. É interessante que me parece que a Alice combinava mais com o Larry e a Ana com o Dan. Né? Porque a Alice era mais safada e tudo mais, a Ana já era mais comportadinha. Me parece que combinava mais trocado ali, mas ele pergunta isso, né? Ele confirma isso ali com ela. Mas me parece que foi uma coisa mesmo para testar a potência dele ali naquele momento, né? E também essa coisa de se gabar em dizer que ficou com a Alice, né? Depois lá no final, com o Dan. Eu até li algumas pessoas dizendo que duvida que talvez essa traição nem tenha existido, que talvez o Larry nem tenha ficado mesmo com a Alice. Mas ele fala uma palavrinha que eu acho que confirma essa traição, que ele fala que ficou com a Alice e tudo mais, e chama de campeão. Campeão era o apelido que a Alice deu pro Dan. Então, acho que talvez foi uma forma dele comprovar que sim, que ele tinha ficado, porque isso era da intimidade dos dois. Né? Então, me parece que sim, houve sim essa traição entre eles. E No essa coisa. firma também, né? Oi? Não entendi. No final, ela acaba confirmando Sim, também, né? ela confirma, ela fala. E parece que tem sempre um terceiro na relação, mesmo sem estar presente. Não sei se vocês reparam nisso, mas eles estão sempre falando do outro. Essa coisa do Larry pegar o apelido de Sultão, que foi o Dan que deu, então, ou seja, né, tem a presença do Dan ali de alguma forma. E o final da cena do Larry com a Ana, que é a cama cheia de jornais. Se a gente assiste o filme e olha para um jornal, a gente vai lembrar de quem? Do Dan, né? O Dan que trabalhava aí no jornal. Então é como se a presença dele ainda estivesse ali, como se ele ainda estivesse nessa disputa, nessa sensação da disputa. Tem até. Faz sentido isso? Faz. Tem até algumas cenas que dá uma frisada aí no número 3, que eu acho que não é à toa, que é uma cena onde o Dan está conversando com a Alice sobre fazendo um questionário um para o outro. E aí tem um determinado momento que a Alice pergunta quantos pontos eu levei. Ele fala 2, mas deveria ter sido 3. E depois na placa do nome da Alice, ela salvou, né? Que fala que salvou 3 crianças. Então essa coisa do trio é muito presente no filme, do 3, de alguém excluído. Né? Na psicanálise a gente vai falar aí talvez de uma fixação da fase fálica, né? Que seria o Édipo.
que não vou me adentrar tanto aqui, mas é quando a criança começa a perceber que tem um terceiro na relação, que não é só ela e a mamãe. Então, é a fase que a criança começa a ter um ciúminho. Então, assim, dependendo de como foi essa fase, até mesmo as fases anteriores, a pessoa pode crescer com uma fixação aí, né? E mostra também que quando eu tô preso ali na disputa, eu posso acabar perdendo a mulher, que foi o que aconteceu com o Dan. Aquela cena que ele comenta que tá com o pai no banco da praça, que ele falou, nossa, eu lembrei que eu tava aqui com meu pai, enquanto minha mãe morreu no hospital nessa tarde. Então, ou seja, parece que quando ele tá sempre nessa disputa com algum homem, ele tá perdendo a mulher, né? Que foi o que aconteceu com ele no filme. Uma outra cena curiosa foi ele comentar que acompanhou o chefe por uma semana no hospital, mas não acompanhou a mãe dele. Né? Ele fala, o meu chefe morreu de tanto beber, eu fiquei com ele uma semana no hospital, mas não acompanhou a mãe. Né? Talvez porque tem aí uma identificação com o masculino, por estar fechado no seu mundo, né? Por estar essa coisa do igual, né? Não tem alguém diferente ali, não sei dessa identificação, vamos dizer assim. E também tem muito essa coisa da disputa do poder, eu tô fazendo isso porque eu tenho pena de você, sou eu que termino. Essa coisa deles chorarem, eu acho que tá muito relacionada à sensação de impotência, sabe? De, poxa, perdi o jogo, sabe? Essa coisa de falta de controle, essa impotência mesmo. Tanto que se vocês observarem, o Larry, ele continua com a aliança. Ele vai se encontrar com a Ana no restaurante, ele pega na mão dela e a gente vê que ele tá com a aliança. É como se ele não admitisse a derrota, não admite que perdeu. Né? Então tem muito essa situação. Gente, será que vai dar tempo, Marta? Faltam 6 minutos. Eu acho que não, falta pouco, assim, mas ainda vai alguns minutinhos. O que você acha? Gente, qualquer coisa a gente encerra e volta. Você quer encerrar já? Como que é? Ou espera eu chegar mais? Falta bastante coisa. Então vamos encerrar e vamos voltar para a Melhor, parte. né? Tá bom. Até a gente já fecha. Gente, fica aí que a gente volta. Calma. Ah, foi. Eu, como sempre, ultrapassando, né, o limite. Melhor agora a gente finaliza com calma. Isso, é melhor. Mas então, né, a gente estava falando então dessa característica narcisista que todos têm ali, né, essa coisa de estar fechado em si. E é uma questão interessante a gente observar que o narcisista, ele não é uma pessoa que se acha muito, né, que tem autoestima elevada. A gente tem a tendência a acreditar que eles se acham muito. Mas, na verdade, é o contrário. Eles se acham o oposto, eles se acham um nada. Então, eles têm que provar o tempo todo para si mesmo e para o outro quanto eles são bons. Então, é interessante da gente observar isso, porque no filme tem muito essa questão da comparação. Né? Eles se comparam muito. Quando um tá triste, daí eu fico bem. Então, o Dan pergunta, e aí, o Larry ficou triste? Mas como é que ele tá? Nossa, ele deve estar arrasado, né? Então, porque daí eu me sinto bem, o outro tá mal, eu me sinto bem. O sexo com ele foi melhor, né? Para ter essa coisa da comparação mesmo. Tem uma cena que o Larry comenta que passou uma semana falando do Dan. Quando ele falou que estava com a Ana e passou uma semana falando do Dan. Para comparar, para tentar perceber, para tentar sentir, para ver, não, mas espera lá, né? Deixa eu ver se eu sou melhor que ele. Deixa eu sentir isso. Então é como se sobressaísse de novo sempre quando tem alguém ali por baixo. Porque daí eu dou uma sensação que, não, ó lá, tá vendo? Eu sou bom. Né? Eu tenho que comprovar o tempo inteiro que eu sou bom. O tempo todo que eu sou muito bom para não ter esse contato com a impotência. Uma coisa muito comum que a gente vê e que a gente faz é projetar. Eu projeto no outro falhas ou coisas que eu não vejo em mim no outro, de forma inconsciente. No filme tem algumas cenas que a gente vê nesse sentido. Por exemplo, é quando a Alice comenta que na exposição é tudo uma mentira. Né? As fotos fazem parecer que o mundo é belo. Ela tá falando dela ali naquele momento. Ela era uma grande mentira. Ela fazia parecer, né, que ela só tinha coisas belas, que ela não tinha falhas ou coisa nesse sentido. Também essa situação das palavras vazias que ela comenta, né? As suas palavras são vazias, cadê o seu amor? Nem o nome dela era verdadeiro, sabe? Então, assim, ao mesmo tempo que ela tá falando ali, ela tá falando dela também. Tem duas situações que são semelhantes, né? Que a Alice comenta pro Dan, eu te divirto, mas te canso. E o Larry comenta, me fez chamar para se divertir. Se a gente for ver, eram eles que se divertiam.
Era o Larry e a Alice com as suas mentiras e o Larry com esse jeito manipulador dele. Como a gente falou, né? Ele sabia exatamente os pontos fracos da Ana. Ele sabia que ela se sentia culpada. Por isso que ele falou, olha, você me deve isso por você ter me traído. Né? Essa coisa deles lá no consultório, ele comentar, eu acho melhor você dizer pro Dan, nessas horas sempre é o melhor a se fazer. Né? Então ele fica jogando essa culpa nela porque ele sabe que dá certo, ele sabe que funciona. Então eram eles que estavam se divertindo, se a gente for ver, né? Eles estão falando do outro, mas na verdade eles estão falando deles. Essa coisa que o Larry comenta de que você não sabe o que é amor porque não sabe o que é compromisso. Na verdade, aí acho que já está falando dos dois. Nenhum dos dois ali sabe o que é compromisso, o que é amor. Mas é interessante da gente estar vendo esse movimento, né? De estar projetando aquilo que é meu no outro. Essa coisa também de representar, né? Eu busco formas de representar aquilo que eu quero e não como de fato eu sou. Né? Tanto na questão de representar, quanto naquilo que eu quero enxergar. A gente vê muito isso. Então, por exemplo, a Alice, ela parecia ser frágil. Ela não tinha nada de fragilidade. O Dan, ele parecia ser inofensivo. Ele deu um tapa na cara da Alice no final do filme. Né? Então, o que você está querendo representar? Né? E como é que você quer enxergar também? O Larry tratava a Ana como uma prostituta. Né? E ela não tinha nada a ver com isso. Então, a gente vê também que representar não dura por muito tempo, né? Uma hora a verdade chega. E aí, encarar a realidade, encarar a verdade, parece ser muito difícil. Tem uma cena que o Larry tá na boate com a Alice, ele comenta que há 20 anos, acho, ali era uma outra coisa. Ali não era uma boate, era uma outra coisa. E aí ele fala, tudo é uma versão de outra coisa. Parece que ele está falando que tanto, não só o ambiente é uma versão de outra coisa, mas a Alice ali naquele momento, né? Que ela estava parecendo ser uma outra versão. E também essa coisa de não conseguir, não querer enxergar a realidade. A realidade que se apresentava para ele naquele momento era essa. Né? E ele fica lutando lá, não, mas qual é o seu nome? Mas qual é o seu nome? Mas é como se ele estivesse falando, não quero enxergar a realidade, sabe? Eu não posso, eu não quero, eu não consigo. Né? Então a gente vê essa coisa de sempre estar presa aí, né? Nas percepções. E ela falou todo o nome dela para ele. E ele jamais gastou todo o dinheiro com ela e ela falando sendo sincera. Falando a verdade. Exato, Então, talvez representa essa situação de que é difícil, é dolorido olhar a realidade, né? Porque a realidade nada mais é do que uma situação que eu não tenho controle, né? Que eu lido com um diferente, que eu não tenho poder, enfim. Então, de novo, a gente está falando de que é mais fácil ficar preso aí nas fantasias. E no final, vemos que nenhum personagem chega a conhecer o outro, né? De fato. Apesar de estarem perto demais, porque eles ultrapassavam limites. Mas nenhum conhece o outro de fato. E quando Dan decide olhar, decide perguntar para Alice, ela sai de cena. Né? Ele até fala, vou tirar minhas lentes aqui. Ele vai lá e conversa com ela, como se ele estivesse falando, né? Deixa, eu quero te olhar. Eu quero te ver agora. Tem uma hora que ele sai para fumar e para e volta. E fala, não, pera lá, vamos continuar conversando. É como se naquele momento ele tivesse se abdicado das suas necessidades, que estava gritando naquele momento, para olhar para ela. Né? E ele até comenta, a verdade, só que era verdade, sim, isso somos animais. E aí a Alice não suporta, né? Porque a Alice, ela tinha essa tendência a não querer ser odiada, a querer ser perfeitinha, a se encaixar ali naquela relação, a ser sempre bem vista. Então, primeiro ela termina com ele e depois ela conta a verdade. Né? Ele coloca ela ali numa sem saída, ou fala ou fala. Ela fala, olha, eu não quero falar a verdade, mas não quero mentir, então eu não te amo mais, acabou. E agora sim, eu fiquei mesmo com o Larry, foi muito bom, foi isso, foi aquilo. Mas, ou seja, ela já não tinha mais um vínculo ali, né? Ela já tinha terminado aquela relação. Porque para ela é tolerável, talvez, ser olhada por uma pessoa que ela não quer ter o vínculo, né? Que a gente viu com o Larry. Então, para aquela pessoa que ela quer ter vínculo, ela quer que seja sempre bem vista, que seja sempre perfeitinha. E aí sempre ela está em busca de um estranho, que não tem acesso algum à vida dela, né? E talvez... Né? Quando ela fala, eu não te amo mais, e ela vai embora. Vai embora. Né? Ela tá decidida ali naquela situação.
Então é porque ela não suporta ter esse contato, porque quando se aproxima do real, a gente começa a se aproximar a expor os nossos sentimentos, né? E aí isso acaba nos deixando vulneráveis. Então para ela era insuportável. Então ela, tchau, não quero que me olhe. E vai em busca de outro estranho, né? Vai em busca e talvez ela só estava com ele por justamente ela não ser olhada, né? Era confortável isso, essa posição para ela. E por isso que os dois se encaixaram e deram tão bem aí por 3 anos, acho, por alguns anos, né? 4 anos, ela fala no final. 4 anos. É, então, um bom tempo. É que eles estão comemorando, né, 4 anos de namoro. Ele fala, mas e o tempo? Ela, não, o tempo não conta. Passado, não conta. É. Então, assim, eu acho que o filme é basicamente isso, né? Tivemos aí mais uns minutinhos. Eu acho que o filme, ele me parece retratar muito a questão do machismo, essa coisa dos homens estarem disputando, das mulheres que estão esperando em casa, né? Dos homens usarem a violência. A gente foi ver, foram elas que Dá uma foram travadinha. descartadas. Oi, voltou? Voltou? Aham, Ah, voltou. tá. Então, essa questão do machismo me parece muito presente no filme, né? Essa coisa das mulheres ser tratadas como objetos, elas são descartadas, são elas que desaparecem, né? A Ana me parece que ela é tratada como objeto e a Alice talvez ela se coloca como um objeto ali, né? Ela fala, eu vou desaparecer. E no caso da Ana, o Larry manda ela desaparecer. Então, me parece que isso é bem presente. Essa coisa também do Dan e pedir para o Larry, a Ana, sabe, como se fosse uma negociação. Como assim? Como se ele fosse o dono. Tanto que ele até comenta, viu? Foi uma escolha dela, Sim. né? Não, mas ele tá lá negociando, ele tá pedindo desculpas. Então, como se a mulher fosse uma mercadoria, né? E, enfim, eu acho que é isso, basicamente. Eu acho que a grande mensagem do filme para a gente dar uma encerrada aí, falar também do atropelamento da Alice. Eu acho que a grande mensagem pode ser nesse sentido de que as origens, né, do nosso modo de se relacionar e de amar está muito ligado à infância, sim, mas também, conforme a gente vai crescendo, né, a nossa relação com o mundo, a gente vai se desenvolvendo nessa interação do eu com o mundo. Então, se a gente olhar para o mundo em que a gente vive, a sociedade que a gente vive, é uma sociedade que estimula esse modo narcísico de ser, né? Essa coisa do consumismo, essa coisa do individualismo, do culto ao corpo, à imagem. O amor e o sexo também, eles são vistos como um princípio consumista também, né? Essa coisa de acumular. Se a gente for ver o Dan e a Alice, eles só foram se apresentar depois de toda essa muvuca que eles passaram do atropelamento e tal. E aí, no final, ele vai lá e pergunta o nome dela. Né? O nome é o que nos define. Então, assim, é como se fosse o amor, né? Essa coisa de se relacionar, o amor e o sexo é muito visto como consumismo mesmo, como quantidade, né? Também é visto como exibicionismo, essa coisa de a gente fala que amar não é ter datas comemorativas, né? Amar não é se você saber tudo sobre o primeiro encontro. Amar está relacionado ali não com as palavras, né? Mas com o agir. A gente vê essa situação da Alice comentando que, poxa, as suas palavras estão aqui, mas cadê as atitudes? Né? E a gente vê também essa coisa do te amo ser muito fácil de dizer ali, ai, eu te amo que até dói. Ai, como eu te amo, eu quero você de volta porque eu te amo. Né? Como se te amo definisse o amor, como se mostrasse, olha, eu te traí, mas eu tô dizendo isso porque eu te amo. Então é como se fosse uma demonstração de amor, e não é, são as atitudes que falam o que é o amor, o amar, né? Só que se relacionar verdadeiramente dá muito trabalho, né? Porque a gente tem que tolerar o diferente, a gente tem que ter paciência, tem que ter diálogo. E as pessoas não querem isso, elas querem o prazer imediato, né? Que é o que a gente tanto vê no filme. E sim, tem benefício você se relacionar com alguém. Só que o benefício não é de imediato, né? A gente fala que a gente só pode evoluir através da construção com o outro. Sozinho a gente fantasia. Então, claro que eu não estou falando aqui de dependência, mas eu estou falando da soma e não da completude. Então, a gente precisa ter uma relação para sempre estar evoluindo, para sempre estar crescendo, né? Porque senão, de fato, fica fechado aí no seu mundinho. Mas E você acredita
Hum, que houve amor verdadeiro ali, pelo menos entre o Dan e a Alice. não. O Dan, ele estava muito fechado no mundinho dele ali. E a Alice, ela estava conformada com isso porque ela não queria ser vista. Né? Mas o se envolver ali não houve um envolvimento. Eles não se conheciam, né? Principalmente o Dani, não conhecia ela. Então, eu não acho que o amor é você se envolver, amor é você ter ali uma construção, uma troca com o outro, né? Reconhecer os limites, coisa que a gente não viu no filme. Me parece que talvez o relacionamento dele com a Ana, porque eu acho que talvez é o único relacionamento que demonstra algumas cenas de carinho, né? Que ele vai no banheiro e ela pede um beijo. Me parece que talvez ali poderia estar surgindo algum sentimento. Mas é até interessante. Ele com a Ana com ele ou realmente entre os dois? Me parece que entre os dois. Né? Eu não vou confirmar aqui, a minha percepção ali, porque É, tem mostrado um toque, percebi, uma cena de né? carinho, essa coisa que a gente não vê com os outros, né? Assim, essa troca, esse carinho. E tanto que é um filme que não tem tanto toque, né? A gente não vê cenas de sexos, a gente não vê essa coisa do toque mesmo, do envolvimento. Então, acho que passa isso que talvez não houve o amor ali entre eles mesmo. Estavam todos muito fechados nas suas próprias questões ali. E o estar só, ou então se encapsular dentro de um relacionamento, acaba sendo mais seguro, porque eu não preciso, eu não sinto, eu não sofro, eu acredito que estou no controle. Então é uma fuga do sentir, né? Acaba sendo aí uma fuga de você não precisar sentir coisas desagradáveis. Eu estou no controle, tá tudo muito bom, tá tudo do meu jeito. E relacionamento a gente vê que não é assim, não é tudo do nosso jeito. Né? Então é mais ou menos isso. E aí, falando sobre o atropelamento da Alice, ela vai atravessar a rua, né? E olha para o outro lado, porque em Nova York não tem mão oposta, e ela é atropelada. Eu acho que o filme ele já começa trazendo essa mensagem de que quando você está preso ali nas suas percepções, pode ser maravilhoso, né? Porque você fica preso nas suas fantasias, mas ao mesmo tempo muito perigoso, porque você pode acabar sendo atropelado, se ferrar de alguma forma, e às vezes até de forma literal, como foi o caso da Alice, né? Então, você está preso apenas naquilo que você acredita, apenas aquilo que você conhece, você acaba deixando de ver o real, aquilo que se apresenta à sua frente. Tanto que tinha uma faixa gigante escrita embaixo, né, para olhar para o outro lado, e ela não viu. E essa coisa também dela ultrapassar o farol vermelho no final do filme me traz muito essa coisa do ultrapassar limites também, sabe? De estar fazendo o que ela quer. Gente, é isso. Falei demais, como sempre. E tá, então deixa só eu perguntar mais uma coisinha aqui. No final, o fechamento do filme é justamente ali a Alice andando e ela tá andando, aí ela tá no mundinho dela mesmo, que ela não tá olhando pra ninguém nem pra nada e tá todo mundo olhando pra ela. Verdade. Cena, qual o simbolismo dessa cena? Por que que tá todo mundo olhando pra ela? Olha, me parece que é uma coisa dela querer conquistar, sabe? Ela tá andando de um jeito leve, solto, tá procurando alguém, talvez, para fisgar, não sei. Talvez porque a gente pode, não sei, tentar entender nessa situação que ela acabou escolhendo o Dan, né? A gente não vê que as pessoas não estão todas olhando para ela naquele momento, mas talvez estivesse uma ou outra e ela fisga aquele que ela quer, né? Não sei se ela estava lá escolhendo. Também era um ambiente conhecido, né? Era de onde ela veio, Nova York. Eu não consegui pensar em algo concreto com relação a essa cena, mas de fato nessa última cena tá todo mundo olhando para ela, né? Como se ela fosse muito poderosa, como se ela pudesse ter essa coisa de poder escolher quem ela quer, É, chamar atenção, de provocar isso também, né? O andar dela, o jeito dela. deixa eu ver, aproveitar que deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que eu consiga dar um espacinho, já que agora a gente está com tempo, E agora tá. agora está mais nos comentários. Tem muita gente fazendo aqui que vai ter que assistir a primeira parte da live. Eles não têm assistido, gente.
Não. Alice era borderline? Alguém tá perguntando. Muita gente perguntou aqui qual que era qual o problema. Diagnóstico, né? É, Então, me parece ali que todos têm mais uma característica narcisista mesmo, sabe? Essa coisa de estar fechado no mundo. Acho que talvez não se encaixe isso, mas como a Alice não tem, a gente não tem tanto acesso a ela, fica um pouco difícil também de avaliar, porque por um momento eu pensei que ela tivesse também talvez até um transtorno, não só características, mas como é mais superficial ela, não, acho que é difícil assim bater um diagnóstico, algo nesse sentido. Mas tá aí, é parecido, né? uma pergunta aqui. Por que que você acha que o Dan deu aquele tapa nela? Por que que ele chegou a esse extremo? Olha, ele mostrou quem ele era naquele momento, né? Foi o que eu pensei, de tipo, ele tá o tempo todo no filme parecendo que era inofensivo e no final a gente conheceu quem ele era de verdade, conheceu quem a Alice era de verdade, né? Deu a entender que talvez foi isso, que as aparências enganam, é, mas, claro, ele ficou muito irritado ali em saber que estava perdendo, em saber que estava sendo deixado, e ele não tinha nenhum outro apoio para ter depois, né? Que ele saiu da Ana e foi para Alice. Ele saiu da Alice e foi para Ana. Então é um desespero, né? Também, mas é interessante a gente perceber que as pessoas nos enganam, né? As aparências enganam. E Bruno, que essa coisa de representar uma hora vai ser a verdade. um recado para a Bruna que está perguntando a Bessa isso. Ó, assiste a primeira parte. Acho que a Bruna não assistiu a primeira parte. Sim. O que você recomendaria a cada um dos personagens? Procurar Muita terapia. terapia. Olha, o Larry é uma pessoa que nunca vai buscar terapia. Nunca. Porque se ele se acha o todo-poderoso, essas pessoas é muito difícil chegar numa terapia. E se chegar, tem a tendência a manipular o psicólogo. Ao psicólogo acreditar e pensar como ele quer. Então, pessoa que tem transtorno narcisista não tem cura, né? E é muito difícil eles procurarem uma ajuda. Mas seria bom para todo mundo ali. Terapia. Terapia. Ó, tem muita pergunta aqui agora que realmente já foi falada. Eu acho que o pessoal vai ter que reassistir a live, gente. Assiste a live Sim. de novo. Vocês estão perguntando coisa que já foi falada. Eu vou fazer a André repetir tudo de novo aqui, tadinha. Imagina. Então, Imagina. gente, é isso. Eu acho que tem muita pergunta aqui realmente repetida. Assistam a live de novo. A live está salva. A gente vai tentar ver se coloca ela também no YouTube. E a Andréia, sempre maravilhoso demais. Ah, Assistir a sua live, porque na verdade eu assisto a sua live também. imagina, você também contribui aí, me faz pensar também muita coisa aqui que passa despercebido. Bem pegadinha. É uma construção, é uma Gente, construção. já porque a gente tá cheio de gente hoje. O pessoal tá interagindo pra caramba. E Uhum. pedir para vocês mandarem sugestão de filme pra gente analisar, que a gente quebra a cabeça com um filme pra analisar. Às vezes tem um filme que você tá curioso, alguma coisa que entendeu. E a gente está aí, a gente vai tentar pelo menos uma vez por mês fazer essa live, às vezes com a Andréia, às vezes com a Mariana, tem outra Andréia também. Então, assim, a gente está convidando as psicólogas. Tem que ter dica, né, gente? Senão a gente também não vai fazer live. Sim, sim. 500 dias já foi, gente. 500 dias com ela. Acabei de ver aí. Com a Andréia, tá salva aqui, Cisne hein? Negro, né? Cisne Maravilhosa. Negro também, né? Cisne Negro também, mas com a Adriana também, que foi muito Sim. legal. É É isso isso. aí. Então, gente, manda nos comentários da live, tá? Que é melhor, porque depois a gente vai vendo os comentários da live. Pode mandar as sugestões. Andréia, obrigada, muito Eu que obrigada. agradeço. Até a próxima. Vamos falando para marcar a próxima. Vamos sim. É sempre Beijo. um prazer estar por aqui, gente. Beijão, tchau, tchau, gente. Boa noite.